Eu sou a Sandra Cardoso, a Bequeira, e gosto muito das nossas tradições e do saber popular. Por isso vim até o concelho de Porto Meniz para conhecer um dos produtos agrícolas mais presentes no concelho, a semilha, falar com as pessoas e descobrir as suas receitas de família, isto é, os comeres de antigamente. O concelho de Porto Meniz fica na zona norte da ilha e tem 4 freguesias: as Chadas da Cruz, Porto Meniz, Ribeira da Janela e Seixal. É um concelho que tem na história do seu povo a ligação à exploração agrícola e à criação de gado e que continua a ter na sua terra a sua maior riqueza. São as belas paisagens, desde o mar até à serra, que cativam quem por aqui passa e que trazem gente de toda a parte. Eu vim conhecer as pessoas, as suas histórias, os comeres e a maneira como se vivia e vive a vida neste cantinho da nossa ilha. E para falar da cultura da semilha, vamos falar com o Rui Nelson, um homem a quem não se pode negar a forte ligação à terra e à natureza e o gosto por preservar os nossos costumes e o património. Nos seus terrenos tem tentado recuperar sementes e hábitos de cultivo dos antepassados, usando aquilo que a terra dá. Com ele, vamos descobrir as variedades de semilhas que se produzem aqui no concelho e como se praticava o seu cultivo conforme o que ele aprendeu com os mais antigos. Vir descobrir o Porto Meniz, os sabores e as tradições, não podia deixar de falar de semilhas, não é verdade? Claro, toda a gente diz que o chão da Ribeira, as semilhas do chão da Ribeira são muito boas. E depois realmente nós vemos que as semilhas das zonas vulcânicas têm características próprias e é os melhores lugares para produzir semilhas realmente é nas zonas vulcânicas. E nós, como estamos aqui presente as cinzas de um antigo vulcão que deu origem ao Seixal, portanto ele escorreu, a lava escorreu e fez uma freguesia de lava, portanto a gente vê aquela pata do dragão ali a entrar pelo mar adentro. E o que acontece também é, uma das características boas que tem aqui o chão da Ribeira é, não é necessário regar. Ninguém briga para regar, para ter água para regar as semilhas, que tem uma umidade quase todo o ano superior a 90%. E depois, na apanha, há outra característica, atrás de nós, a gente vê estes palheiros em que guardávamos as semilhas. E o que acontece é, as semilhas dentro de um palheiro destes, é um frigorífico natural, mantém a temperatura constante durante um ano. Como nós vimos, as semilhas ainda estão boas, depois de um ano ainda estão duras, estão rijas e estão com aquelas características boas para cozinhar. E depois tem uma umidade certa, portanto não se gasta energia e ainda é melhor que um frigorífico artificial. Portanto, todas estas condições levam que realmente estas semilhas do chão da Ribeira são felizes e fazem-nos felizes na mesa. E qual é a melhor altura para a plantação? A semilha aqui no chão da Ribeira, os nossos antepassados caracterizavam esta semilha como a semilha de abril. A semilha de abril que eram plantadas em abril e apanhada em agosto. Portanto, não apanhava nem muito frio no inverno e apanhava a primavera e o início do verão e era apanhada em pleno verão. Que depois, à volta disto,
criou-se uma cultura própria gastronómica à volta da semilha. Não se pode falar do chão da Ribeira sem falar do panelo. E então, o panelo, porque é que está intrinsecamente ligado à semilha? E qual é a semilha que se usa no panelo? A semilha que se usa no panelo é a que tiver à mão, sempre foi. E então, durante décadas, havia sempre semilhas que caracterizavam a época. E então, a semilha que se usa no panelo tem de ser uma semilha farinhenta. Mas o panelo nasce em janeiro. As pessoas precisavam de limpar os terrenos. E então, quando vinham em famílias limpar os terrenos, cortavam o resto dos grelos. Deitavam na panela, juntamente com as semilhas, e aqueles que não tinham semilhas, cavavam as semilhas de marrão. É um nome local muito engraçado. E o que é esta semilha de marrão? Eram semilhas esquecidas na terra, que ficavam de agosto até janeiro e germinavam. E nesta germinação desenvolve-se propriedades únicas. E então coziam os grelos com as semilhas de marrão, juntamente com a carne de porco, que era o porquinho que era matado no Natal. Ora, podia-me dar a conhecer um bocadinho quais são as qualidades de semilha que conseguem ter aqui na zona do Seixal, do Chão da Ribeira? Predomina, no Vale do Chão da Ribeira, predomina uma qualidade que é uma semente que vem da Holanda, que é a baraca, o nome baraca. Mas eu faço questão de manter uma semente ancestral, em que eu consegui uma semilha nas Achadas da Cruz de uma senhora Dília, que tinha plantado lá no jardim, que é uma semilha que toda a gente dizia que já tinha desaparecido há 70 anos. E eu consegui, ela deu-me 2 semilhas. E então eu plantei 2 semilhas e já tenho, penso que já vou ter, umas 50 semilhas. E então eu faço esta analogia. Não há nenhum banco em que a gente mete uma semente, um euro, e apareça 50 euros. Portanto, e na natureza a gente tem essa capacidade. A gente planta uma semente e nasce 50. E para a gente ter as semilhas é preciso trabalhar a terra. Como é que se prepara a terra para plantar a semilha? Pois que a agricultura quer dizer trabalhar a terra. A primeira abordagem à terra era a limpeza. E então, eu acho que podemos começar pelo barranco. E o barranco o que era? Era, quando limpávamos a terra, havia um barranco onde era depositado todo o mato do terreno. Hoje em dia, dizem que há compostagem. Hoje em dia, antigamente era o barranco. E depois da terra limpa, tínhamos muita erva que cresceu desde a última colheita até à plantação. E então o que é que faziam? Viravam a terra. O virar o que é? É a erva estava concentrada no chão e às vezes era uma pessoa ou duas, o ideal, e até há quem diga que às vezes usavam 3 pessoas para virar a terra, que era o terrão, a erva toda era virada, que era para criar o azoto e a matéria orgânica ia-se decompor. E 15 dias depois, esterroavam. Portanto, primeiro viravam a terra e depois era o esterroar. O que era o esterroar? Era separar os terrões. E depois de estar separados estes terrões, então era cavada a terra, era dado uma cava na terra e tirado os regos.
Portanto, temos aqui 3 dias já para até tirar os redes. E os passados? E os passados. Hoje em dia, com a mecanização, chega-se com a máquina ao terreno, a limpeza do terreno às vezes é feita com produtos químicos. Antigamente não havia esses produtos químicos, era por isso que tínhamos estes procedimentos todos. E depois de tirar o rego, só 10 dias depois é que deitavam o adubo. Isto é um procedimento aqui no chão da Ribeira, que nos outros lados havia outros procedimentos. E para que 10 dias depois deitavam o adubo? Porque quando abafavam a semilha já estava lá, 10 dias depois, há imensas ervas que nascem. E então era uma forma de matar essas ervas pequenas, que depois, quando a semilha nascia, passava por cima das ervas e já não havia as ervas para matar a semilha. E nós temos a seguir a última fase de trabalhar as semilhas, era o puxar a terra, que é o aterrar. O aterrar o que é? A maior parte das pessoas dizem que é o puxar a terra para a semilha, que é por causa do vento não deixar a semilha partir, e também para não ficar as semilhas verdes. E isto era um procedimento longo, agora faz tudo à pressa, mas realmente pode-se falar que antigamente eles não sabiam o que era agricultura biológica, mas já faziam esta agricultura biológica, que era o trabalhar a terra com estas fases todas. Não podia passar pelo Seixal e só falar de semilhas, porque, como se sabe, esta é uma terra de boa uva e bom vinho. E para tentar perceber o que é que faz com que o vinho do Seixal seja diferente dos outros, vamos nos encontrar com o engenheiro Duarte Caldeira, um homem com um aceito conhecimento que o levou a realizar muitas investigações e experiências em diferentes culturas, e conhece esta terra como as suas mãos. Após ter andado por vários percursos na área agrícola, usou da sua sabedoria e da vontade de desbravar caminhos para criar uma marca regional de produção de vinhos e de espumantes madeirenses. Será que eu vou poder provar? Não pode vir ao Seixal, conhecer o Seixal sem falar de vinha e de vinho. Claro. O que é que torna o vinho do Seixal diferente e especial? Não é só o vinho do Seixal, mas todas as culturas no Seixal. E eu andava assim um bocadinho à procura do porquê das coisas. E há um dia que vinha da Funchal para cá, de manhã, devia de ser 8 e tal, e ao subir lá adiante o túnel da Oveia da Noiva, reparei que o túnel tinha uma claridade diferente dos outros dias. Tinha as luzes acesas, como sempre, eu apaguei as luzes, não vinha mais nenhum carro e continuou a luminosidade. Portanto, os faróis do meu carro não influenciavam em absolutamente nada a luminosidade dele. Vim acima até ao pé do mirador da Oveia da Noiva, parei o carro, fiz inversão de marcha e desci. E nessa altura que desci, fiquei encegarado com o sol a me dar. E então aí reparei que nessa hora, nesse momento, estava o sol a bater no mar e a refletir a luz com o mesmo ângulo que tinha a subida do Oveia da Noiva. Por isso, ele abrangia o Oveia da Noiva, o túnel do Oveia da Noiva, até cá acima à curva. Foi aí que eu percebi da dupla instalação. Voltei a parar
depois fui para meio da vinha e pus-me a observar o fenómeno. Durante alguns dias levantava-me às 6 da manhã, 6h30, 7 horas, mostras de ar, levantava-me e ia para meio da vinha e controlava até que tempo é que tínhamos essa dupla insolação. Ou seja, a vinha, as batatas, as semilhas, o feijão, etc., como todas as outras plantas, precisam de claridade, de luz solar para fazerem a fotossíntese. A fotossíntese é um fenómeno que se dá nas plantas, que elas formam o açúcar. Ora, quanto maior for a luminosidade, maior será a quantidade de açúcar que as folhas vão formar, que depois, no caso da vinha, emigram para o cacho durante a noite, desde que haja um diferencial de temperatura mínima de 7 ou 8 graus. E aí é que temos coisa. Aí está a razão porque é que aqui no Seixal poderíamos produzir outros tipos de culturas que nos outros sítios não. E a verdade é que eu tenho aqui plantas de café, tenho plantas de ananases que produzem muito bem aqui nesta latitude, digamos, e com esta exposição. Agora que já fui à terra ver as semilhas e provei um copinho de vinho, vou à procura das receitas e dos comarinhos caseiros. Eu vou bater à porta da senhora Cecília, uma mulher que sempre viu aqui na Santa e que vai mostrar uma receita com semilhas que já vem de há muito tempo atrás. Era um comer que se fazia na altura da matança do porco, quando se picava a carne, e por isso tem o nome de semilhas da picada do porco, uma tradição que ainda hoje se mantém em muitas casas. Estamos aqui na Santa com a senhora Cecília, muito obrigada por nos receber na sua casa, e vamos descobrir uma receita que está associada a um dia especial do ano, que era o dia da matança do porco. E como é que se chama esta receita? É as semilhas que são cozidas no dia da picada do porco. E isso dá o nome à receita, semilhas da picada do porco. Semilhas da picada do porco. E como é que aprendeu esta receita? Fui com a minha mãe, claro, a minha avó já fazia, as minhas tias. E lembra-se de comer já desde pequena? Já desde pequena. No dia da matada do porco, os homens iam picar o porco, 2 homens, ou os filhos, ou alguma coisa assim, e já cortavam um pedaço de carne de porco, trazia, independentemente de qual fosse a parte do porco, não era com gordura, com carne ferva, de um porco, no dia que matava o porco, traziam para a cozinha, a mulher que estava encarregada de fazer a comida, descascava as semilhas francesas, porque é uma semilha roxa, que é cozida por causa de depois não emgalhar tanto. Ela vai aguentar, ela vai ser cozidinha junto com a carne e ela vai aguentar mais. Então a carne era, enquanto eles picavam o porco, estava uma pessoa a fazer as semilhas, quando já estava a picada feita, vinham as pessoas para comer a carne e as semilhas francesas, que é desde que é a carne do dia da picada do porco. Então, aqui na Santa usavam a semilha francesa. É assim, é uma semilha que não dá tanto como a branca. É sempre menos que a branca. Não dá, em quantidade não dá, a branca dá muito mais. Mas a nível de fazer um cozidinho com aquela semilha, ela não vai desmanchar. Fazer uma sopa, por exemplo, se não quer que aquela semilha vai desaparecer, ela não vai desaparecer, ela fica ali. Se fizer as semilhas murchas, por exemplo, é uma semilha muito saborosa. A nível dela não se engalhar, é uma semilha que sabe bem, a gente diz a semilha roxa. E também tem, quando há as maçarocas, feijão e maçarocas, que racha-se aquelas semilhas, tem um sabor de vinho, é muito bom. São muito boas. A semilha francesa é espetacular, não tem nenhuma, e estou dizendo para mim, e eu gosto, e muita gente gosta da semilha roxa, a semilha
francesa, roxa, há quem diga semelha americana, há 3, 4 nomes, mas é sempre a mesma semelha. E aqui continua-se a cultivar essa semente? Muita gente ainda continua a cultivar, mas há outras pessoas que não cultivam, visto ser uma semelha que às vezes não é certa na terra. É uma semelha meio complicada. Às vezes as pessoas plantam, mas quando vão cavar já tem menos, e eu gosto que é para pôr a semelha na terra. E se é uma quantidade pequena, a branca, por exemplo, dá muito mais. Mas planta-se na mesma altura? Planta-se no mês de fevereiro. Esta semelha de francesa é plantada a meados de fevereiro. Nunca pode ser uma semelha muito cedo, tem que ser sempre mais ou menos ali a meados de fevereiro ou ali no carnaval. Até muita gente escolhe para plantar essa semelha no dia de carnaval. Plantam a semelha e a outra semelha aguenta 4 meses na terra e esta aguenta 5. É uma semelha que aguenta mais tempo. Por isso fica uma semelha madura, uma semelha enfarinhadinha, uma semelha boa e coce de qualquer uma maneira, de qualquer um jeito e ela não se engalha. São 2 senhoras que aceitaram a tarefa de me ensinar umas receitas que fazem parte dos costumes daqui da Santa. A sopa de couve, o bolo das couves e o bolo do lor. Vamos ter com a senhora Maria Celeste e Maria da Conceição, que são amigas de longa data. E é numa cozinha antiga que vamos fazer estes comires. E não se pode fazer o bolo das couves sem fazer a sopa de couve, porque o bolo das couves é um pão que vai a cozer dentro da panela de sopa e depois é que se vai aproveitar o calor e as brasas para fazer o bolo do lor. São costumes antigos, do tempo em que não se desperdiçava nada e numa panela se fazia comer para sustentar uma família de gente. E com quem é que aprendeu então a cozinhar? Aprendi com a minha mãe, porque eu fui a mais velhinha. Então assim é que aprendi. A minha mãe dizia assim, não temos muito trabalho, minha filha, tu tens que aprender. Quando a mãe estiver a fazer a sua pão, tu não podes caminhar a brincar com ninguém, tens que estar aqui ao pé da mãe para tu aprenderes. E foi assim que fiz. E a amassar foi igual, era assim. E as minhas irmãs também foi igual. A minha mãe não deixava a gente ir brincar com qualquer amiga, não. Ela puxava-nos as orelhas. E esta sopa de couve ainda faz hoje em dia? Faço, mesmo sozinha faço, eu gosto de fazer. Não faço sempre, não faço todos os dias, mas quando me apetece faço. Eu às vezes tenho outra sopa cozidinha, não me apetece isso. Vou fazer a sopa de couve, faço. Mas antigamente a carne da sopa vinha de onde? Do porco que se matava, era picado e salgado, e depois a minha mãe já cortava à medida de cada refeição. Eu depois era salgado, posto numa salgadeira e alguma ia para o fumeiro, curar ao fumo. E depois está no fumo, a minha mãe embrulhava em papéis, ou às vezes em toalhas velhinhas, punha num saco amarrado, lá da maneira que ela quisesse colocar, e então quando precisava ia lá buscar para usar, era assim. Venho aprender a fazer o bolo do lor, que é uma coisa que já muita gente, se calhar, não sabe o que é. O que é o bolo do lor? O bolo do lor é um bolo que se amassa igual com o pão. Deita-se no lor, e depois deita-se as folhas de couve, deita-se uma coisinha de cinza em toda a roda do bolo, e depois a brasa viva vai para riba para cima do cagolo do bolo. Aí o cagolo não queima. E é uma massa muito boa, é um pão saboroso, e é um pão que se fazia antigamente, era a coisa do domingo, era o bolo do domingo que se fazia o bolo das couves,
E o bolo do lar e a sopa de couve. Antigamente fazia-se muito aquilo. Com quem é que aprendeu a fazer o bolo do lar? Foi com a minha mãe. Com que idade é que já começou a... Agora comecei de 8, 9 anos a ver a minha mãe a fazer o bolo do lar e fui-se aprendendo. Todos os comeres que fazia era com a sua mãe que aprendeu? Sim, sim. Que mais comeres que se lembra desse tempo? Ora, desse tempo era a sopa de abóbora, sopa de trigo, sopa de milho rolado, era do tempo da minha mãe. Hoje em dia já não se faz isso, ainda se faz a sopa de couve, a sopa do trigo também é boa, mas já a sopa de milho já não se faz, como se fazia antigamente. Saboroso? Divino! Melhor que manteiga! Pela primeira vez eu vou descer ao Calhau das Achadas da Cruz para descobrir uma receita de caldeirada de tainha. Antigamente estes terrenos eram todos cultivados porque daqui se tiravam boas colheitas e nesta costa havia a prática da pesca da salima e a tainha acabava por vir junto. Mas os pescadores não queriam a tainha, que era um peixe que tinha má fama e não se vendia. Então os agricultores aproveitavam e faziam muitas vezes este comer. E vou aprender com o Sr. Ricardo Canoda, que tem muitas memórias daqui do Calhau e se lembra bem do pai preparar a tainha. Como é que tu aprendes a fazer esta caldeirada? Eu aprendo com o meu pai, já falecido. Antigamente era muito comum aqui nas Achadas da Cruz a gente pescar as tainhas, até de uma forma proibida, que eu não vou dizer qual é, mas que eu penso que toda a gente sabe qual era. Mas eu até considero isso, não era proibido, era a necessidade da altura obrigava que as pessoas fizessem tudo e mais alguma coisa para sobreviver. E então eles pescavam os peixes de uma forma ilegal. E então, aqui no Calhau das Achadas, o mar é muito revoltoso. Só tem 30 dias por ano, basicamente, em que o mar não está revoltoso aqui na Costa Norte. Porque as Achadas da Cruz ficam na extremidade mesmo do Mar do Sul com o Mar do Norte. Portanto, isto separa aqui a Ponta do Parque com a Ribeira do Tristão, que é aquela ribeira ali, e este encontro da Ponta Norte faz com que o Mar do Sul e o Mar do Norte se encontrem e faz correntes muito fortes e então o mar está sempre revoltoso. Mas é um mar muito rico em lapas, em peixe, desde sempre. E como só havia pequenas brechas de bom tempo para apanhar o peixe, eles apanhavam os peixes, que era o peixe de tainha, que não tem nada a ver com aquelas tainhas que as pessoas têm na cabeça, que são aquelas que dão nas marinhas, que estão a comer o lodo e a porcaria dos esgotos e do gasóleo que está lá nas marinhas, mas em mar aberto, em que elas comem algas essas que são biológicas, que não têm qualquer tipo de poluição aqui na Costa Norte, e como o mar é muito revoltoso, ainda menos poluição tem. E como é que o teu pai fazia esta caldeirada? Portanto, esta caldeirada era, portanto, eles apanhavam os peixes, a gente apanhava o peixe, depois aproveitava-se todos os ingredientes que estavam à nossa volta. O Calhau das Achadas é muito rico em tomate cherry, que é tradicionalmente conhecido aqui nas Achadas da Cruz como o colhão de galo, por serem pequeninos. Portanto, era o tomate cherry, era a salsa, era o alho, a gente cozinhava, em vez de ser mesmo com o dente de alho, com a própria rama do alho, era a cebola, e a gente aproveitava também a rama da cebola, que é muito bom para cozinhar, que agora utilizam muito o cebolinho, mas a cebola, quando está um bocadinho mais adulta, ali a meio tamanho, a começar a formar a cabeça, é excelente para cozinhar, dá um sabor diferente. Era a pimenta da terra, era o alho, e a gente utilizava também
para temperar, para dar mais gosto à caldeirada, era o vinho tradicional aqui do Colhão das Achadas da Cruz, que é um vinho que é maioritariamente de vinha jaqué e um pouco de vinha canem, uma mistura mais ou menos 80-20 de mistura, 80% jaqué, 20 canem. E esses aromas todos de apanhar os ingredientes aqui mesmo à porta da nossa casa é que enriquecia, e eu até acho que só o próprio aroma do mar, a maresia, o cheiro aqui tradicional do Colhão, dá um gosto diferente à comida. E costumo sempre dizer isto aos meus filhos, e eu considero muito melhor. Depois fica a vossa opinião e depois a pequena vai dizer como é que é. O que é que achou? Comoir que já tem história aqui pelos lados do Seixal, que é o arroz de lopas, e eu não podia deixar de provar. Segundo contam, esta é uma receita que chegou cá pela mão de uma gibraltina, a Dona Adelaide, que veio para cá viver e servia este comoir no seu restaurante, o Antigo Aquário. Depois, a moda pegou e agora, hoje em dia, as pessoas vêm de metade ao Seixal para provar. Quem me vai ensinar os truques de um bom arroz de lopas é a senhora Beatriz, que já tem muitos anos de experiência e, tal como ela diz, cresceu dentes a comer lopas. Estamos no Seixal, à beira-mar, e há um prato que nós não podemos deixar de provar, não é verdade? Sim, e eu fui dizer que a senhora Beatriz é uma cozinheira de mão cheia e vai-nos dar a provar uma receita que já vai sendo conhecida. Qual é a receita que vai fazer hoje? É arroz de lapas. Portanto, arroz de lapas com filete, com bodião, com truta, que também é de cá do Seixal. Também podemos fazer com bifes de atum, com lulas, mas mais é o filete ou o bodião. E como é que aprendeu a receita do arroz de lapas? Fui através de uma senhora que trabalhou no restaurante de outra senhora, uma senhora que veio de Gibraltar, no tempo da guerra, fugiu de lá, veio parar a Madeira, conheceu um senhor na tropa, que o senhor era do Seixal, e a partir daí a senhora, pronto, fez a sua vida cá, casaram, e há que abrir um restaurante. E a senhora começou a fazer o arroz de lapas para servir no restaurante. E a partir daí começou a ser conhecido e divulgado o arroz de lapas do Seixal. E há quantos anos já faz esta receita? Eu já faço há 27 anos. Já sou proprietária e cozinheira há 27 anos no meu restaurante. E há muita gente que vem a ter consigo. Muito madeirense. Madeirense à volta da ilha, pessoas do continente e de fora. Pessoas que vêm à procura do arroz de lapas. Esta viagem pelo concelho do Porto Muniz levou-me a descobrir sítios onde nunca antes tinha ido. Mas mais do que percorrer novos caminhos, o que me encantou foi conhecer as pessoas, falar das suas memórias, da forma como se alimentavam, de como usavam os produtos que tinham disponíveis e se reinventavam. E é pela voz das gentes do povo que vou conhecendo os costumes de cada lugar e vou guardando pedaços da nossa história e da nossa cultura.